Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. O título deste salmo é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E nós vamos começar desde logo a olhar para este salmo, pois ele tem muito para nos ensinar. Pois quando nós confiamos em Deus, nós realmente podemos experimentar esta segurança que só Deus pode trazer à nossa vida. Então, se tiver uma Bíblia, eu recomendava vivamente que a pudesse abrir neste Salmo 46 e vamos poder juntos ler estes textos da Palavra de Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Muitos corações já foram confortados e consolados por este salmo que nos apresenta a pessoa de Deus como sendo o nosso refúgio. Mas temos que entender o que é um refúgio. Refúgio é um lugar onde as pessoas se podem sentir em segurança, onde as pessoas estão protegidas, onde as pessoas estão a salvo de algum perigo. E Deus efetivamente é esse lugar. É Ele que é o nosso socorro quando nós estamos aflitos, quando nós estamos em crise, quando nós estamos a viver situações difíceis, é Deus quem nos socorre. Socorro bem presente nas tribulações. E aqui eu quero chamar a atenção daqueles que acham que Deus está ausente de nós, que Deus se esqueceu da humanidade, daqueles que pensam que Deus tem os olhos fechados ou está a dormir. Efetivamente, Deus está ao nosso lado. Deus é aquele que não fugiu, não se ausentou depois da criação. Não, Deus é aquele que o acompanha no momento da angústia, no momento da tribulação, Deus está lá. É Deus quem acompanha aqueles que estão em aflição. Por isso mesmo aqui o autor sagrado, ele diz que Deus está bem presente. Eu creio sinceramente que você pode experimentar esta presença de Deus também na sua vida, se você o buscar de todo o coração. Algum tempo atrás estava a ouvir um programa no Canal 2 e a certa altura falavam que alguém estava à procura de Deus e não o tinha encontrado. Eu quero dizer que se você procurar Deus de todo o coração, você o vai encontrar. Eu creio que as pessoas que procuram Deus só não o encontram se o procurarem no sítio errado. E infelizmente eu sei que muitas pessoas o têm procurado em sítios errados. Muitas vezes as pessoas procuram Deus na religião, pensando que Deus está na religião. Supostamente a religião deveria apresentar a pessoa de Deus. Mas nós já sabemos que muitas vezes as religiões, as grandes religiões, muitas vezes têm mais interesses pessoais, têm mais interesses políticos por detrás do que propriamente apresentar a pessoa de Deus. Por isso mesmo, temos de procurar a pessoa de Deus não numa religião institucional, mas temos que procurar a pessoa de Deus na palavra de Deus. Temos que procurar a pessoa de Deus onde Ele está. E onde Ele está é na sua própria palavra. Então, quando nós abrimos a Bíblia, aí sim nós encontramos a pessoa de Deus. E eu creio que é por isso que muitas vezes as grandes religiões, e no nosso país nós temos vivido isso até há bem poucos anos atrás, em que a grande religião do nosso país não permitia que as pessoas tivessem a Bíblia na mão, a Bíblia na sua própria língua. E não há mais de 40, 50 anos, aqui em Portugal, ainda era anunciada a palavra de Deus em latim, coisa que ninguém entendia na língua do povo. É por isso que é tão importante ter a palavra de Deus traduzida na nossa própria língua para nós entendermos, sabermos que Deus está próximo. É por isso mesmo que quando as pessoas procuram Deus, se o procurarem no sítio errado, não o vão encontrar, mas se o procuram no sítio certo, Deus não está longe. Deus está perto daquele que está atribulado, daquele que está aflito. E se você, mesmo não tendo muito conhecimento de Deus, se sente aflito e atribulado, clama a Deus. Faça uma pequena oração e diz: Deus, revela-te a mim. Deus, eu estou à tua procura. Eu quero te conhecer. Eu quero dizer, se você fizer esta oração de uma forma sincera, com um desejo profundo no seu coração e estiver disposto a dar os passos que Deus lhe vai mostrar para você o conhecer,
Deus se vai revelar e você vai encontrar, sem dúvida alguma, Deus. Esta tem sido a minha experiência, tem sido aquilo que eu tenho visto em muitas pessoas que procuram Deus. Mas é necessário procurarmos no sítio certo. É necessário olharmos para a Bíblia, é necessário conhecermos a Bíblia, provavelmente começar a frequentar uma comunidade ou uma igreja próximo de casa. Provavelmente você não precisa ir muito longe para encontrar uma igreja onde a Bíblia é ensinada de uma forma clara, de uma forma transparente, de uma forma interessante, e efetivamente você vai começar a conhecer Deus. Eu lamento quando as pessoas procuram no sítio errado e quando as pessoas efetivamente chegam à conclusão que não encontraram Deus. Eu quero dizer que muitas vezes, e não sei se as pessoas que afirmaram isto me estão a ouvir, mas quando nós procuramos Deus, Deus se revela. Isto tem sido a experiência de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo e não será diferente consigo. Talvez não é instantâneo, talvez não é momentâneo, mas Deus se vai revelar. Uma experiência bem recente que eu tive com um casal e que ele se dizia ateu, a pessoa dizia que não acreditava em Deus de forma alguma. Enfim, a esposa pensava, que existe algum ser superior, mas não mais que isto. Estivemos juntos a estudar a Bíblia durante 2 anos, até que essa pessoa chegou ao ponto de dizer: eu reconheço que existe um Deus, e se Ele está lá para me ouvir, eu entrego a minha vida nas suas mãos. E tem sido muito bonito assistir àquilo que Deus está a fazer no coração deste casal. Eu quero dizer que esta pessoa se afirmava ateu há 2 anos atrás, quando começámos a estudar a Bíblia juntos, e agora ele pode encontrar a pessoa de Deus. E isto é algo que você precisa talvez fazer. Talvez você que diz que não conhece Deus, que tem procurado Deus, eu desafio a você procurar Deus na sua palavra. Talvez começando por ouvir este programa mais regularmente. Talvez começando a abrir a sua Bíblia, que certamente tem em casa e que tem a pessoa de Deus revelada nas suas páginas. Talvez começando a abrir diariamente esta Bíblia que faz tanto sentido para os nossos dias. Então procure Deus no sítio certo e verá que Deus se vai revelar. O verso 2 deste salmo diz-nos o seguinte: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós vemos aqui 2 vezes a mesma palavra, a palavra ainda, admitindo assim a possibilidade de calamidades terríveis. O salmista poderia dizer: ainda que o pior venha a acontecer na minha vida, mesmo assim eu manterei firme os meus passos no caminho de Deus. Esta é uma afirmação tremenda que o salmista fez aqui. Realmente não sei se nós estaríamos com a fé suficiente, a coragem suficiente para fazer uma afirmação destas. A terra pode estremecer, pode haver tremores de terra, pode haver tufões, pode haver cheias, pode haver secas, pode haver incêndios, pode haver o que houver, eu manterei a minha confiança em Deus. Tremenda declaração esta aqui que nós encontramos nas páginas da Bíblia. Mas o verso 4 deste salmo aqui ainda prossegue a dizer: há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui nós temos uma figura extremamente bonita sobre o Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo de Deus em ação. É este rio que sai do santuário de Deus. É este rio que sai das moradas do Altíssimo. Este rio é de facto o Espírito Santo, a ação de Deus para com a humanidade. Este rio que transborda dos céus e desce à terra e toca o coração de cada um de nós. Este rio que traz aquela paz inexplicável que só Deus pode trazer ao nosso coração no momento da calamidade, no momento da dor e do sofrimento. É este mesmo Espírito Santo que pode consolar o nosso coração na hora da aflição e na tribulação. Quando estamos doentes ou quando há uma catástrofe na nossa família, quando há um desemprego ou quando há uma crise financeira, quando há um problema conjugal quase indissolúvel, quando há uma crise com os nossos filhos e nós não sabemos o que fazer, podemos clamar a este Deus, pois este rio pode sair debaixo do trono do Altíssimo e tocar a nossa vida. O verso 5 diz-nos ainda mais:
Deus está no meio dele, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Vemos aqui o poder e a grandeza do nosso Deus. Realmente, quando ele fala, tudo acontece, tudo se move, as coisas são transformadas. Talvez a expressão mais bela, mais poética até que encontro sobre este poder da palavra de Deus, nós o encontramos no livro do Gênesis, logo no capítulo 1 e 2, quando Deus criou todas as coisas. É extremamente belo ver que Deus declara e logo de imediato acontece. E vemos ali todo o poder de Deus a transformar o caos em algo organizado, algo belo, harmonioso, fantástico, cheio de cor e harmonia, com grande sintonia umas coisas com as outras. Porquê? Por causa do poder da sua palavra. E aqui vemos que exatamente o poder da palavra de Deus pode também fazer o contrário. Ou seja, os reinos pensam que estão seguros, os políticos pensam que são eles que mandam, as pessoas que têm muito dinheiro acham que são eles que governam o mundo, mas a palavra de Deus nos mostra aqui que pela palavra de Deus a terra se dissolve. Todos esses impérios que os homens tentam construir, todas essas coisas que as pessoas pensam que são seguras e que efetivamente são deles, a Bíblia diz que pela palavra de Deus, à voz de Deus, essas coisas não são nada. E o verso 7 ainda segue a dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu espero sinceramente que você possa fazer esta afirmação que nós encontramos aqui neste verso 7. Que o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. É aquele que não nos abandona em momento algum. Realmente cada um de nós precisa deste Deus. Cada um de nós precisa de ter esta relação com o Senhor, que é o Senhor dos exércitos. Aquele que não nos desampara em momento algum. E o verso 8 ainda diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe o termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Vemos mais uma vez a ação de Deus entre as nações e como efetivamente nós podemos confiar em Deus. As guerras não podem continuar quando Deus declarar o seu fim. Nós sabemos que isso ainda não aconteceu efetivamente. Um dia acontecerá. Quando Cristo estabelecer o seu reino de uma forma plena, aí vai acontecer efetivamente em que as guerras cessarão. Não é esse o objetivo de Deus para a humanidade. Os homens fazem a guerra, mas Deus pode impedir essas guerras de continuarem. E o verso 10 ainda prossegue: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Este talvez é um dos textos mais conhecidos deste Salmo 46. E, efetivamente é importante nós nos lembrarmos que não precisamos fazer muita coisa. Aqui não é um apelo à preguiça, não é isto que Deus está a fazer aqui. Mas Deus está a dizer que não há necessidade de andar inquietos. Jesus disse isto por outras palavras. Ele disse: não sejais inquietos por coisa alguma. Antes fazei conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Aqui ele está a dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, entregue esse fardo que você tem a Deus e deixe que Deus o resolva. Por isso aquiete-se, saiba quem Deus é. Entregue e confie nas mãos de Deus o seu problema e fique descansado. Deixe realmente esse stress que está no seu coração, essa ansiedade, no trono de Deus. E por isso descansa em Deus. O verso 11 ainda diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez é reforçada esta ideia de que Deus é o nosso refúgio. E dessa forma nós chegamos agora ao Salmo 47. E diz assim o Salmo 47, começa com grande alegria, diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então há motivos para nós celebrarmos. E as motivações ou os motivos que nos levam a celebrar não são as circunstâncias só.
Não só as coisas do dia a dia. Já essas poderiam ser razões mais que suficientes para nós louvarmos a Deus. Mas efetivamente nós devemos alegrar-nos com Deus por quem Ele é. E diz o verso 2 deste Salmo 47: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o Rei de toda a terra. Então, as grandes razões para nós adorarmos, celebrarmos, nos alegrarmos em Deus não têm a ver só com as circunstâncias. Em primeiro lugar, tem a ver com a pessoa de Deus. Se você não está alegre por causa das circunstâncias, que é razoável, é aceitável, eu muitas vezes também fico triste, abatido quando as coisas não correm como eu gostaria, como eu acho que deveriam ser, mas devemos olhar para Deus e não para as circunstâncias. A primeira coisa que nos deve alegrar o nosso coração é quem Deus é. O Senhor Altíssimo é tremendo. O Senhor Altíssimo é o Rei de toda a terra. É Deus quem governa o universo. É Deus quem é o dono de todas as coisas. Isto deveria ser a razão mais que suficiente para nos levar a celebrar. Mas o verso 3 agora prossegue. Tem também coisas objetivas além da pessoa de Deus que nos leva a celebrar. Ele diz: Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Aqui o salmista reconhece razões claras, o facto de ter vitórias em relação às outras nações, e isso também era motivo de alegria, motivo de celebração. Então os sucessos da vida, aquilo que Deus propõe para a sua vida, também pode e deve ser um motivo de alegria. Não sei se você está alegre quando é promovido na empresa, quando tem um melhor salário, quando os seus filhos vão bem na escola, quando efetivamente um dos filhos casa, quando há alegrias na sua vida. Você celebra com Deus isso? Seria essencial começá-lo a fazer. O verso 5 ainda diz: subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Então temos aqui este desafio de cada um de nós a louvar o nosso Deus. E prossegue: Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Aos príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vemos aqui que Deus tem uma percepção da vida e do mundo completamente diferente da nossa. É Ele quem governa as nações. E mesmo quando o pecado do homem aumenta, como tem acontecido nos últimos anos, mesmo assim Deus continua a controlar as situações. Deus não permitirá que o homem continue a pecar e a aumentar o seu pecado sem Ele pôr um termo a estas situações. Mas o Salmo 48, e é para aí que vamos agora, continua a falar acerca deste grande Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte de Sião para os lados do norte e a cidade do grande rei. Vemos aqui que, efetivamente, Deus é grandioso. E aqui o povo estava convencido sobre a cidade de Jerusalém como sendo o centro da adoração a Deus. E, efetivamente, naquela altura o era, mas nós sabemos que o centro da adoração a Deus não é mais um espaço geográfico, mas é aquilo que vai no nosso coração. Foi por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de São João, no capítulo 4, ele diz àquela mulher que estava ali, a mulher samaritana, que o que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores, e não mais um lugar geográfico, mas sim o coração de um ser rendido aos pés de Cristo. Mas o verso 3 deste Salmo 48 prossegue a dizer: nos palácios dela Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhe vê-lo e se espantaram, tornaram-se de assombro e fugiram apressados. Tal é o poder de Deus sobre os homens. E o verso 6 ainda prossegue: o terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo.
Vemos como Deus, quando Ele age, efetivamente os povos não lhe podem resistir. Deus é o Deus poderoso, o Deus sobre todas as coisas. E o verso 10 diz: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra, e a tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, exultem as filhas de Judá. Percorrei, ó Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às nações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo o sempre. Ele será o nosso guia até à morte. Efetivamente, cada um de nós pode ter este relacionamento com Deus. Não tanto aqui para exaltar uma cidade, ou uma pessoa, ou uma religião, uma situação, mas para desenvolver esta relação com Deus, esta relação de confiança. E é isso que nós podemos ver nestes textos bíblicos aqui, é esta relação de confiança que o salmista tinha para com Deus. Ele conhecia bem quem era o seu Deus, ele tinha essa relação íntima, percebendo que, em primeiro lugar, Deus é o Deus Altíssimo, o Deus tremendo, mas o Deus também que atua na humanidade. O Deus que não está distante, mas o Deus que está próximo. E é Ele quem traz as vitórias, é Ele quem muda as circunstâncias, é Ele quem muda os corações dos homens. E é por isso mesmo que o salmista pode dizer que Ele efetivamente o guia até à morte. É Deus quem conduz todos os seus passos. Que você possa efetivamente tomar essa decisão de seguir desta maneira Deus, de deixar Deus conduzir todos os seus passos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.